Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Mariana Almeida e no vídeo de hoje eu vim trazer uma história sobre esse livro aqui, que é o Lady Killers. Então o episódio de hoje vai ser sobre Lizzie Halliday. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês, que isso me ajuda muito a divulgar esse vídeo. E claro, já vai se inscrevendo aqui embaixo, já ativa o sininho, porque eu vou tentar trazer todas as histórias contidas nesse livro. E se vocês gostarem desses casos verdadeiros, eu trago mais. Então agora, sem mais delongas, bora para o caso de hoje. Lizzie Halliday nasceu em 1860 na Irlanda, mas desde pequena ela e sua família se mudaram para Nova York, nos Estados Unidos, e lá ela começou sua vida. Desde muito nova ela já demonstrava alguns comportamentos muito explosivos e estranhos, inclusive ela chegou a agredir sua irmã, seu pai e sua mãe, e há relatos que até mesmo em suas demonstrações de amor ela era extremamente excessiva e extremamente explosiva. Apesar da baixa estatura, a Lizzie ela era muito forte, ela tinha um corpo muito forte e ela chamava atenção também pela sua aparência incomum. Ela era muito branca, tinha a pele muito clara e além disso tinha uma testa muito grande e um nariz enorme. Isso causava estranheza e até repugnância nas pessoas que a observavam. No entanto, a Lizzie ela não ligava muito para a questão da aparência dela, porque ela era uma jovem muito esperta e muito inteligente, então o alvo dela era conseguir dinheiro e não agradar os outros com a aparência. E logo na adolescência o comportamento de Lizzie se tornou tão explosivo que ela, em um certo momento, atirou facas em um colega só porque na cabecinha dela ele estava a estressando. Além disso, ela também tinha o hábito de cuspir nas pessoas e em um dos trabalhos que ela fazia, o seu patrão foi corrigir um trabalho que estava errado e ela foi até o Tribunal de Justiça e disse que ele a havia agredido. Enfim, o humor de Lizzie começou a se tornar muito tóxico e muito perigoso para quem convivia perto dela. Já aos 15 anos, a Lizzie se casa pela primeira vez. O marido dela era muito mais velho que ela e a relação deles não era muito boa. Inclusive, Lizzie falava que tinha medo dele e ele falava que tinha medo dela. Ambos se ameaçavam de morte, ou seja, a relação deles era muito agressiva. Só que 3 anos depois do casamento, o marido de Lizzie morre e ao invés dela parar com essa questão do casamento por um tempo, viver o luto, não, ela se casou por mais 3 vezes depois disso. Inclusive, o terceiro marido dela também era muito mais velho. Todos esses outros maridos, né, dos outros 3 casamentos eram muito mais velhos que ela. E em nenhum desses casamentos ela foi plenamente feliz e nem o marido foi plenamente feliz. Foi sempre um casamento ali com um jogo de interesses. Inclusive, em um certo momento, a Lizzie pegou o colchão de plumas do marido dela e rasgou no meio da rua em um ataque de fúria por absolutamente nada. Ela simplesmente ficou furiosa e rasgou o colchão. Ou seja, não precisava de nada para que o humor de Lizzie se alterasse. Ao mesmo tempo que ela estava bem, ela poderia virar uma outra pessoa a qual fazia coisas absurdas. Depois disso, a Lizzie se casou mais vezes e o seu 5º marido já era diferente. Ele já não era muito mais velho que ela, ele era mais novo, era bonito. Entretanto, uma coisa muito peculiar aconteceu. Ele contou para Lizzie que ele havia matado sua última esposa a murros. E Lizzie, com muito medo, pegou seu filho na época e fugiu para Filadélfia. Lá na Filadélfia, a Lizzie resolveu montar uma loja. No livro não fala do que é, mas ela montou essa loja e logo que ela montou, ela fez um seguro altíssimo e logo que ela já estava com o seguro feito, ela ateou fogo na loja para que ela pudesse reaver o valor desse seguro. O problema dela ter ateado fogo na loja dela é que o fogo ele não pegou só na loja de Lizzie, mas também nas casas vizinhas, ou seja, várias pessoas perderam sua casa pela simples ganância da Lizzie. Bom, perto de Lizzie, mudando um pouquinho o cenário agora, perto de Lizzie vivia uma família que se chamava família McKillan. E nessa família tinha o Tom, de 74 anos, Margaret, que era sua esposa, e Sarah, de 19 anos, que era filha desse casal.
E eis que um belo dia surge uma senhora Smith na porta da casa deles, dizendo que ela precisava de uma faxineira. Normalmente, a filha dos McKillen se prontificaria para ser essa faxineira. Contudo, ela estava no período de férias dela, ou seja, ela estava de férias do trabalho, e a mãe não quis comprometer esse tempo de descanso da filha. Então ela se dispôs no lugar da filha. Acontece que depois que a Margaret foi para ser faxineira, um tempo depois, essa senhora Smith voltou para casa dos McKillen e disse que tinha acontecido um acidente e a Margaret tinha caído de uma escada e precisava muito ver a filha. O Sr. Tom disse que iria no lugar da filha, só que essa senhora Smith foi muito contundente ao dizer que precisava ser a filha, a Sarah. Então a Sarah largou tudo que ela estava fazendo, entrou na carruagem com a senhora Smith e foi para a fazenda da tal senhora Smith. Acontece que depois de muito tempo, o Tom não teve mais notícias nem de sua esposa e nem de sua filha, então ele mesmo resolveu ir atrás dessa senhora Smith. Chegando no tal endereço, ele viu que o endereço estava completamente errado e que ela havia inventado um nome, ou seja, a senhora Smith não era o nome realmente daquela mulher. Então Tom começou a suspeitar que havia um crime acontecendo ali. Além disso, outra pessoa que começou a suspeitar foi um dos filhos da Lizzie, porque o pai dele estava fora há muito tempo e não dava notícias também. Então ele foi até a delegacia, chamou os policiais e disse que tinha alguma coisa muito errada acontecendo e que era para eles conseguirem um mandado de busca, e assim foi feito. Quando os policiais chegaram na casa de Lizzie, eles viram que ela estava removendo uma mancha do carpete, uma mancha de sangue. E foi quando ela ameaçou eles, dizendo que se eles ousassem entrar naquele recinto que ela estava limpando o carpete, ela mataria todos eles. Mas acontece que eles entraram da mesma forma. Até então parecia tudo limpo, tudo em ordem. Inclusive, um tempo depois, ela até se pronunciou em relação a esse sangue no chão, disse que era sangue de menstruação, porque ela não era muito asseada. Mas quando os policiais foram no celeiro, eles viram uma imagem completamente diferente. Eles viram 2 corpos de 2 mulheres com tiros no peito e amarradas nas pernas e com sacos de pano na cabeça. Os filhos de Lizzie ainda não estavam muito satisfeitos, porque achavam que a polícia deixou alguma evidência para trás e começaram a procurar pela casa para ver se eles achavam alguma coisa. Até que em um momento eles acharam umas madeiras no chão, porque o chão era todo de madeira, mas tinha umas madeiras com os padrões um pouco diferentes, uma coloração um pouco diferente. E eles começaram a remover aquela madeira de lá, e foi quando eles foram cavar com uma pá e viram que tinha alguma coisa macia ali. Então eles chamaram imediatamente a polícia e a polícia viu que era o corpo de Paul, que era o marido da Lizzie. Enfim, depois disso tudo, o caso de Lizzie ganhou muita notoriedade e a mídia foi entrevistar ela por diversas vezes. Em uma das entrevistas, ela disse que ela era inocente de todos os homicídios e o que tinha acontecido foi o seguinte: um cara misterioso chegou por trás dela com um pano cheio de clorofórmio, colocou no nariz dela, ela inalou, caiu apagada e depois disso ele começou a matar o marido, matou as meninas e quando ela acordou ela não sabia o que estava acontecendo. Entretanto, em outras entrevistas que ela fez, ela já contou outras versões, ou seja, eles começaram a ver que não batia. Lá na cela dela, ela tentou atear fogo na cela, ela tentou se enforcar, ela tentou se cortar, ela tentou se matar de todas as formas. E quando eles perguntavam pra ela por que ela estava fazendo aquilo, ela dizia a seguinte frase, que ela queria ver se ela sangrava. Então, assim, eles começaram a ver que tinha alguma coisa muito errada com a cabecinha de Lizzie, que talvez ela pudesse ser realmente louca. Entretanto, a maior parte das pessoas achavam que isso não passava de oportunismo, que ela estava se fingindo de louca para ver se conseguia uma pena mais branda. Eis que ocorreu o julgamento de Lizzie e ela foi condenada por homicídio de 1º grau. O advogado de Lizzie tentou de todas as formas provar que ela era louca, mandaram alguns médicos para avaliar se ela era sã ou não sã, insana no caso, e eles
atestaram que ela era sim sã, porque ela dava conta de cuidar dos animais da fazenda, ela dava conta de fazer os afazeres do dia a dia normalmente, ou seja, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Então a pena que seria cumprida por Lizzie seria a morte por choque elétrico, na cadeira elétrica. Entretanto, ela foi a primeira mulher a receber essa pena, o que comoveu muito todos da comunidade, então eles começaram a pedir clemência. O advogado pediu novamente que enviassem outro médico, então as autoridades do local onde Lizzie vivia pediram outro médico e assim foi feito. O médico avaliou o estado mental de Lizzie e concluiu que ela era sim insana, ou seja, apesar dela ser realmente inteligente, esperta, ela carecia do privilégio de decidir se ela faria tal coisa ou não, ou seja, o impulso dela era maior do que a vontade dela de fazer algo ou não. Então, por fim, Lizzie se livrou da cadeira elétrica e foi internada em um manicômio onde ela viveu pelo resto de sua vida. Agora a gente vai entrar na parte do manicômio, que tem algumas coisas muito interessantes que acontecem lá. Já no manicômio, a Lizzie começou a voltar à normalidade dela, então isso foi para as manchetes também, né, na mídia, para os jornais, que a Lizzie estava voltando ao estado de normalidade. Contudo, um tempo depois, ela começou a esboçar alguns comportamentos muito estranhos. Lizzie, na cabecinha dela, começou a conspirar. Ela se uniu com uma outra homicida, que ela se chamava Jane. Ela começou a ver que o hospital estava conspirando para que ela continuasse presa ali, sendo que na verdade ela já estava completamente sã, isso na cabeça dela, ela já estava completamente sã e ela já poderia ser transferida por uma prisão comum. Tava todo mundo conspirando para ela continuasse presa ali e ela precisava fazer alguma coisa. E Jane ajudou ela. Então, o que acontece? Uma das pessoas que foi, na concepção de Lizzie, uma das pessoas que foi primordial na questão da conspiração de continuar, de manter ela presa ali no manicômio, foi uma assistente que se chama Kate Ward. Então elas pegaram, esperaram a Kate Ward estar super tranquila, pegaram a menina, bateram, lincharam a menina, ela quase morreu. A sorte foi que outros assistentes chegaram para ajudar ela e nisso, com esse acesso de loucura, a Lizzie foi presa em um quarto solitário lá no manicômio. Ela ficou lá por algum tempo, mas logo ela já foi liberta e voltou para a atividade normal dela. E até então, estava tudo normal. Ela não teve outro acesso de loucura por muito tempo. Até que por meados dos 40, 45 anos de Lizzie, ela ainda estava naquele manicômio e foi entregue a ela a atividade de costura. Então ela tinha acesso ali a linha de costura, agulha, tesoura, acesso a todo o kit de costura que ela precisava para fazer o papel dela lá dentro. E existia também uma assistente que ela se chamava Nellie Weeks, e ela trabalhava na ala feminina, inclusive uma das pacientes dela era a Lizzie. E ela gostava muito da Lizzie, a Lizzie também tinha um apreço muito grande por essa Weeks. Weeks tinha um sonho muito grande de se tornar enfermeira, e ela queria muito entrar na faculdade, e ela estava tentando isso já fazia um tempo. Em um certo dia, ela resolveu anunciar lá no manicômio que ela estava saindo, ela estava deixando a ala feminina porque ela ia começar os estudos dela de enfermagem. A Lizzie não encarou isso muito bem, porque ela gostava muito da Weeks, então ela implorou para que o Weeks ficasse e largasse a enfermagem, mas Weeks disse que ela não faria isso. E, enfim, ela sempre foi muito boa ali com a Lizzie, então ela se despediu da melhor forma possível. Entretanto, quando foi chegando o tempo da Weeks sair do manicômio, a Lizzie parou de insistir para que ela ficasse e começou a ameaçá-la, dizendo que se ela não ficasse, a Lizzie ia matar ela. Só que, gente, como eu disse pra vocês, que já fazia muito tempo que Lizzie já estava normal, que ela não matava ninguém, não fazia mal pra mais ninguém, todo mundo levava aquelas ameaças dela como brincadeira. Então essa assistente também levou como brincadeira. Só que em um certo dia, quando o Weeks estava indo pro banheiro, Lizzie abordou ela, entrou no banheiro com ela, trancou a porta pelo lado de dentro e começou a dar tesouradas nela até que a mulher morreu. Ou seja, os assistentes não conseguiram chegar a tempo, como foi da primeira vez, para salvar a mulher, e ela acabou morrendo. E depois, quando perguntaram pra Lizzie por que ela tinha matado o Weeks, já que ela gostava da Weeks, ela soltou a seguinte frase:
frase, porque ela ia me deixar. Ou seja, a Lizzie também não conseguia lidar com o abandono. Mesmo depois de ter matado 5 pessoas, o que não é considerado muita coisa para um serial killer, o que causou uma certa estranheza na época foi que Lizzie continuou matando mesmo depois de ter sido sentenciada. Ou seja, depois de toda essa análise, ela era considerada como irremediável e como se ela não pudesse mais conviver em sociedade. Em 28 de junho de 1918, a Lizzie morre por uma doença inflamatória nos rins, aos 58 anos, e como nenhum de seus parentes reivindicou o corpo de Lizzie, ela acabou sendo enterrada lá na instituição mesmo, sem nenhum nome, apenas com um número, ou seja, na cova dela só tinha um número. Bom, pessoal, essa é a história de hoje. Eu sei que a história de hoje é bem mais pesada do que os outros vídeos que eu conto, mas espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito esse vídeo, então, mais uma vez, se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like de vocês, comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, e é isso, espero vocês na segunda-feira. Um grande beijo e até a próxima!